Então, desejar a todos um ótimo domingo e espero que o que eu trouxe possa ajudar a gente a compreender o que é o espírito, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu vou perguntar se vocês estão enxergando a telinha. Sim. Beleza? Então deixa eu só ampliar aqui a minha, para eu poder enxergar todo mundo aqui, que eu gosto de falar com todo mundo, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito falado, né? A gente fala muito sobre o espírito, mas será que a gente conhece o espírito que vive dentro dessa capa de matéria que está aqui, falando com vocês agora? Será que eu conheço ele de verdade? Será que eu sei? Será que eu estou mais preocupado em definir qual é a composição química dele, física, né, organoléptica, as características que eu consigo medir, ou eu estou preocupado com o que ele pode fazer ou deixar de fazer, né? Muita gente tenta se preocupar com definição. Então, a base toda da palestra de hoje é o livro o livro dos Espíritos, né? Trabalho realizado aí pelo nosso grande companheiro Allan Kardec. Deixa eu só clicar aqui para poder movimentar. A base do nosso estudo de hoje vai ser no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. A gente já tem falado bastante sobre isso. E ontem, na montagem, foi muito interessante porque apareceu uma coisa que eu já havia lido várias vezes e não tinha conseguido fazer nenhuma conexão com o que a gente está passando. E de repente, bom, alguma coisa, alguém veio e falou: fala sobre isso, porque isso aqui vai ficar fácil entender. Espero que todo mundo consiga compreender. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode abrir, pode perguntar, pode sugerir. Então vamos lá. A grande pergunta desse capítulo, a primeira: o que é espírito? Né? E aí, Allan Kardec, com essa questão, ele deixa claro: olha, vocês estão falando tanto de espírito, a gente ouve falar de espírito, quem se comunica é o espírito, eu preciso do médium para falar com o espírito, né? Mas o que é o espírito? A gente vai entender a resposta daqui a pouquinho, mas antes a gente vai pensar em algumas coisas. Se eu pedisse para vocês definirem o que é um livro, muita gente ia falar como é um livro. Mas por quê? Como é que você sabe que isso é um livro? Eu desde criança já fui numa biblioteca já peguei um livro tem capa, um livro tem uma contracapa, tem o nome do autor, tem o ano de edição, tem a editora, tem um monte de folhas, tem alguns que têm letras grandes, outros têm letras pequenas, né? Tem página. Alguns são super fáceis de ler, outros livros são indecifráveis. Você lê e parece que você não leu nada. E aí eu peço para vocês definirem uma flor. É claro que cada um vai pensar na flor que está associada à maior experiência que já teve na vida. Mas vamos imaginar, o que é uma flor? É uma coisa muito colorida. Na verdade, os pássaros não veem essa cor, tá? Somos nós que vemos essas cores, os pássaros veem outras cores, mas qual é o objetivo de uma flor? Atração. Olha que interessante, a gente olha uma flor, a gente sente atração, a gente acha bonito. Os insetos precisam achar interessante para polinização, para continuação da espécie. Então, eu sei que é uma flor, eu conheço. Tudo bem, turma aí da agronomia, na hora que a gente chega nas raízes, chega lá no que é mandioca, no que é
né? Ou algumas coisas que o pessoal fica na confusão do que é tronco, do que é rizoma, do que é isso, do que é aquilo. Sem entrar nesse mérito, porque eu não tenho condições intelectuais para falar sobre isso, mas a gente começa a entender que a gente define algumas coisas pelo mais próximo que a gente tem. Aí eu peço para vocês falarem sobre abelha. A abelha é aquele negócio que pica, né? Todo mundo sabe, né? Mexeu com abelha, pode levar uma picada, né? E beleza, então eu tomo cuidado com a abelha, não tomo? Ah, mas aquela abelha cachorro, aquela abelhinha pretinha, que é a famosa gruda no cabelo, né? Ah, aquela entrou lá em casa, ah, aquela lá, a criançada sai correndo. A criançada não conhece. A criançada fica assustada, sai correndo, vai embora. Eu não. Eu vou lá, pego ela com a mão e solto na janela. Agora, se entrar uma abelha africana, epa, o Marcelo aqui é alérgico. Eu sou alérgico, então eu tenho que tomar mais cuidado com isso, né? Então eu tenho que ficar mais esperto. E aí, se eu pedisse para vocês definirem o que é pólen? Você vai falar, pólen é aquela pontinha amarelinha que gruda na abelhinha? Na verdade, o pólen tem um material genético daquela planta. Beleza, então hoje a gente já conhece. E se eu pedisse para vocês falarem sobre o pôr do sol? Todo mundo já viu um pôr do sol. Ou da praia, como esse aqui, ou aqui nas Três Pedras, ou andando por algum lugar de Botucatu, né? Às vezes eu vejo o pôr do sol lá na direção da Unesp, né? Daqui da onde eu tô. Então, gente, eu consigo definir. Eu tenho conhecimento. Se eu tiver um conhecimento, eu consigo detalhar algumas coisas. Só que se eu começar a especificar muito, eu vou complicar a vida de vocês. Se eu pedir para vocês desenharem a cadeia carbônica da celulose que foi feito o papel. Ô, pera aí, Marcelão, pera aí. Se eu pedir para vocês explicarem por que que a cor dessa flor é roxa. Ô, Marcelão, em termos de elétrons, pi, aí todo mundo vai falar assim, eita, nós, eu tô achando que eu entrei na palestra errada no domingo. Eu entrei numa aula de química. Se eu pedir para vocês definirem, né, falarem sobre a função dos pelinhos aqui no corpo da abelha, e aí, se eu pedir para vocês falarem um pouquinho sobre essas nuvens que estão aqui, sobre as constituições químicas dos componentes dos sais na água do mar, quando eu começo a complicar, eu começo a ficar eu começo a ficar muito específico, eu começo a exigir das pessoas um conhecimento mais profundo. Então vamos imaginar os espíritos falando do tema espírito em 1860, onde nós ainda estávamos com o modelo atômico de Dalton. Ele dizia que os átomos eram esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, não tinha elétron, não tinha próton, e o pessoal estava estudando um pouco de magnetismo, eletricidade. O pessoal estava desenvolvendo a eletricidade. Só depois, lá em 1890 e pouco, Thomson fala que o átomo tem elétron. E aí? Olha o desenvolvimento tecnológico. Se eu mostrar o que tem hoje, nós vamos ver aqui algumas coisas que estão saindo hoje, tá? Hoje que eu digo assim, nos últimos 10 anos, tá? Então, quando eu começo a aprofundar o conhecimento, eu começo a perceber que eu tenho que estudar. E quando eu estudo, eu me desenvolvo. Os espíritos, inclusive o espírito verdade, sabia disso. E o espírito verdade falou: como é que eu vou falar o que é espírito para essa garotada aí? Como que eu vou falar de uma coisa que é extremamente complexa e o pessoal não vai me entender? Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Se alguém souber, segura, segura, não fala. Mas vamos lá. O que é 1,3 trimetilpurina 2,6 diona?
Aí todo mundo fala, meu Deus eterno, entrei na palestra errada. Não era essa palestra, não era sobre o espírito. E aparece um negócio desse na palestra. Muita gente vai falar, purina, é da Purina que faz ração para cachorro. Cachorrinhos lá. Tem gente que vai falar que é remédio. Na hora, pegou nome diferente, cabeludo, é remédio. É de comer remédio. E tem gente, poderia ser o nome desse peixe, ou a espécie desse peixe, ou não sei. Mas espera aí, eu já vi essas coisas em remédio. Vocês sabiam que vocês, assim, a grande maioria, não posso dizer todos, mas vocês já tiveram contato com isso? Inclusive da dor de cabeça, se eu não tenho ela. Inclusive o Ivan está tomando agora, acredito eu que seja. É o nome dessa molécula aqui, que é a cafeína. Então vejam só, a cafeína a gente bebe para ficar acordado. Olha a cara da pessoa aqui. Nossa, parece que está obsediada, né? Olha a cara dessa pessoa. E hoje está sendo amplamente utilizado justamente por ele, né? Ele foi um dos motivadores para isso, como pré-treino para academia. Muito jovem está tomando cafeína para se sentir estimulado para fazer força na academia. São os pré-treinos da vida aí. Só que eu vou contar um segredo. A cafeína está no café, está na Coca-Cola, a cafeína está no energético, a cafeína está em alguns tipos de chocolate, mas ela é considerada farmacologicamente dizendo como droga. Ela dá doping. Se você tomar cafeína e ir para uma competição e fazer exame, vai dar doping. Então, ela é uma droga. Mas eu tomo café. Aqui, ó, meu copo com leite. Meu copo de café com leite. E aí? Eu não sabia. Mas quando a gente aprende, é claro que ninguém vai guardar aquele nome cabeludo. É mais fácil falar assim: nossa, eu tô precisando de uma cafeína. Quem já teve crise de abstinência por causa de cafeína? Não tomou café e ficou com dor de cabeça? Um monte de gente. O que a aspirina fez? A cafeína aspirina. Ela te dá a aspirina, porque você tem dor de cabeça, então você acha que você precisa de remédio, mas no fundo ela te colocou cafeína e diz o seguinte: a cafeína é para você se sentir estimulado. E na verdade a cafeína, ela cobre o buraco da ausência da abstinência para a dor de cabeça. Então, muitas das dores de cabeça das pessoas, ausência de cafeína. Aí você fala assim: nossa, imagina o espírito verdade indo falar de espírito para o pessoal da época de Allan Kardec. Ele tinha um monte de limitação científica. Ele não poderia falar de elétron, ele não poderia falar de átomo, ele não poderia falar de quase nada, porque não tinha conhecimento para isso naquela época. Aí ele disse um monte de coisas que a gente vai ver. Olha só isso aqui. Essa planta se chama mandrágora. Todo mundo já ouviu falar, mandrágora. Ela era tóxica e ela parece um bebê, né? Ela tem um formato de um bebê. Ela tem 2 bracinhos e 2 pernas, a raiz dela. Ela tem substâncias psicotrópicas. E as pessoas que utilizavam ela ficavam sob efeito dessas substâncias psicotrópicas. Então, para não tocar nessa planta mágica, eles amarravam os cachorros na planta e deixavam 1 dia, 2 dias os cachorros sem comer. Depois colocava um prato de comida longe, o cachorro saía correndo, ele arrancava a mandrágora do chão, porque eles tinham medo de pôr a mão naquele negócio mágico. A história das bruxas, o uso de substâncias químicas para ficarem acordadas, para trabalharem no feudo. Só que acontece o seguinte: quando alguém errava a dosagem, ou a planta produzia maior quantidade de substância em determinada hora do dia, a mulher ficava tão loucona que subia em cima da mesa e pulava. Aí vem a ideia de que as bruxas usam vassouras e saem voando. Sem falar a história de vampiro, que é nada mais nada menos processo de decomposição. Sem falar que hoje nós temos crianças com déficit de atenção, déficit de aprendizado, e a gente sabe que isso é químico.
O conhecimento faz com que a gente deixe de ser ignorante. Então, hoje eu não mato mais pessoas dizendo que são bruxas ou bruxos. Eu não mexo com a mandrágora como eu fazia lá no período medieval amarrando cachorro. Hoje eu tenho conhecimento. Ah, e aí? O que é espírito? Allan Kardec recebe a seguinte resposta: o princípio inteligente de tudo. A fonte da inteligência de tudo. Aí o Kardec faz outra pergunta. Penetrará o homem um dia um mistério das coisas que lhe são ocultas? Porque o espírito era oculto. Ele ainda é oculto para a gente. O véu se levanta a seus olhos. À medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. O Espírito Verdade é aquele professor do terceiro colegial que diz para o menino do 9º ano: você ainda vai fazer vestibular. Calma. Quando chegar no primeiro, você vai estudar o conteúdo do primeiro. Quando você chegar no segundo, você vai estudar o conteúdo do segundo. Quando você chegar no terceiro, aí você estará preparado para essas informações. Por enquanto, não. Não é arrogância espiritual uma coisa dessa. É conhecimento dos nossos limites. Nós temos limites. Nós não somos todos iguais. Se eu entregar uma receita de bolo para todos vocês, e tem um ramo da ciência que estuda isso, não só no ramo da psicologia, mas também dentro das ciências exatas, se eu der uma receita de bolo, cada um vai fazer um bolo diferente. O que é pitada? Para mim, pitada é um tiquinho. Para o outro, pitada é um pouco maior. Colher de sopa. Vocês já viram colher de sopa? Pega a colher de sopa. Ela pode estar cheia até aqui, pode estar cheia até aqui. É colher de sopa. Então, a gente tem uma coisa inserida que se chama erro. Os erros podem ser aleatórios e os erros podem ser constantes. Você sabe que se você jogar roupa dentro da máquina só de um lado, ela vai dançar na lavanderia. Então você conhece um erro aleatório. Então você não o comete. Um acidente de trânsito. De repente o motoqueiro entrou na parte que o teu retrovisor não vê. Foi um erro aleatório, mas causou um efeito. Então nosso espírito erra e aprende, mas muitas vezes só aprende com o erro. Então, o Espírito Verdade fala para o Kardec: o espírito é a parte inteligente de tudo, mas vocês têm que desenvolver. Vocês foram criados, nós, né, todos, simples e ignorantes. Mas a gente tem que se desenvolver, de um jeito ou de outro. Então, ainda precisamos de faculdades que não possuímos. Se eu pedir para o Simão falar o que ele faz, ele vai falar com propriedade. Se eu pedir para o Luiz Fernando falar, ele vai falar com propriedade. Se eu pedir para a Sheila falar o que ela faz, cada um vai falar com propriedade. Porque cada um tem uma coisa chamada experiência. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser mecânico, engenheiro mecânico. Minha mãe falou: você quer? Vou te colocar nas aulas do Senai. Foi lá e me colocou no Senai. Eu fui embora na segunda aula. Tinha tanto cálculo de conversão de unidade que eu entrei em pânico e fui embora. Eu não estava preparado para aquilo. Então a gente não estava, naquela época, preparado para receber as informações. Então o Espírito Verdade teve que ser muito, sobrevoar o conhecimento, como a gente fala. Aí na outra pergunta, o Allan Kardec: não pode o homem, pelas investigações científicas,
penetrar em alguns dos segredos da natureza, tudo isso nesse capítulo que se relaciona com o conhecimento e com o espírito. Porque o espírito, gente, ele é infinito. Ele tem começo e não tem fim. Deus é a única coisa eterna. Eu não sei o começo e não tem fim. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, Deus limita de acordo com a nossa classe. Todos nós estamos na mesma série. Ele não vai colocar a gente no terceiro colegial. Se a gente está no nono, se a gente está no prezinho. Vocês lembram quando vocês estavam no prezinho? Quais eram as atividades que vocês faziam? Não era pegar massinha e ficar brincando? Aí você falava, olha, um posto de gasolina. A professora olhava e falava assim, Jesus, isso aí parece um esgribes grobes grube. Mas tudo bem, é um posto de gasolina. Quem já leu O Pequeno Príncipe, quando ele chega com a caixinha pro aviador e fala, você já viu meu carneirinho? Então, todo mundo sabe que não cabe um carneiro dentro de uma caixa de papelão com furo. Então, quando a gente começa a ver que o Espírito Verdade sabia e sabe muito bem o que estava fazendo naquela época, e que provavelmente ele já atuou e tem atuado constantemente na evolução, não há dúvidas. Ele não parou nesse trabalho com Allan Kardec. Ele não cessou. Aí a gente começa a ver coisas desse tipo. Cometas têm aminoácidos. Então, na agência FAPESP, em 2009, saiu a notícia que o aminoácido em maior quantidade nos seres humanos, a glicina, foi encontrado no cometa no espaço. Ah, então, peraí. Adão e Eva veio de fora? Pode ter caído um cometa que forneceu proteínas, né, aminoácidos que começaram a vida, e toda aquela história que a gente aprendeu, onde a condição do ambiente deu origem a uma substância chamada coacervato, que foi quem começou a vida? Será que veio do espaço? Aí a gente já cria uma nova ciência dentro da biologia. A biologia criou um ramo que estuda a vida que veio de fora. Não foi a vida criada aqui, ela veio de fora, segundo algumas teorias. Mas tem a turma que defende a teoria que a vida se formou aqui, sem problema. Algum dia nós vamos chegar na resposta. Aí nós temos outra notícia. Essa é mais recente. Um cosmonauta russo, Vladimir Soloviev, ele encontrou fitoplâncton do oceano colado nos vidros da estação espacial. E aí ele falou, meu Deus, o fitoplâncton viaja em microgotículas de água que saem do planeta Terra para o espaço e grudaram na estação espacial. Quer dizer, se eu chegasse no período de Allan Kardec e falasse uma coisa desse tipo, imagine o espírito verdade. Se eu tenho condição de chegar no período de Allan Kardec e saber o que eu posso falar e o que eu não posso, imagina eu chegar um celular lá no período dos egípcios e falar, ó, moçada, isso aqui produz luz. Você vira um faraó. Você é o faraó. Você acendeu um negócio, faz barulho, treme. E olha essa outra notícia. Agora vocês vão entender por que estão fazendo a estação espacial, tá? A estação espacial serve como intermediário para fazer mineração na Lua, porque acharam uma substância chamada hélio 3, que vai fornecer energia nuclear infinita. Para quê? Olha a Enterprise de 1968. Eles querem fazer naves espaciais que tenham energia infinita para viajar pelo espaço, porque eles não conseguem chegar em Marte. Vai morrer todo mundo quando chegar, porque acabou a energia. Não tem volta. Quem quer ir? Eu não. Eu não quero. Eu quero ficar aqui. Eu não quero, não.
Outra coisa, na Lua tem metais, mais metais que na Terra. E eles oxidam. Marcelo, na Lua não tem ar. Tem o ar que sai da Terra. A Terra joga ar na Lua e o ar oxida alguns metais. Na Lua. A Lua tem água? Lembra de Pinga Fogo, Chico Xavier? Vocês vão descobrir que lá na Lua tem água. Aí todo mundo, Chico, para, vai. E bum, acharam gelo na Lua, gelo em Marte. Pera aí. NASA confirma a existência de água na Lua. Quando, gente? Isso foi ano passado. 50 anos depois da entrevista do Chico Xavier. Lembra que Chico falou? Daqui 50 anos, muita coisa vai mudar. Vocês acham que mudou ou não mudou? Meu Deus do céu, e como, hein? E como as coisas mudaram. Em 1874, o William Crookes, um dos cientistas mais famosos da Academia Britânica de Ciências, ele era considerado Sir porque a rainha da Inglaterra botou uma espada no ombro dele e botou a espada no outro ombro dele e virou um cavalheiro. Ele vai e escreve um artigo científico no Journal of Science, Notas e Inquisições sobre o fenômeno do aparecimento espiritual durante os anos de 1870 e 1873, quando tinha o aparecimento do espírito de Cat. Imagina eu falar disso na Inquisição. A turma ia pegar fogo. Todos nós aqui estaríamos condenados à morte. Vocês já pararam para pensar nisso? Que todo mundo que está aqui ia ser condenado a queimar na fogueira. E eu não quero. Eita! Eu outro dia fui lá no fogão, encostei na panela, já deu um berro. Então, olha só. Imagine só. E sabe por que ele parou? Porque a Academia de Ciência falou, viu, você quer parar de mexer com essas coisas que você vai ter a sua carreira afundando? Ele parou de estudar. Ele determinou a composição química do ectoplasma. Ele descobriu que tinha carbono, hidrogênio, nitrogênio. Ele definiu as porcentagens. A Cat era tão envolvida com a família que ela até segurava o bebê da família. O espírito, a aparição. Peraí, gente. Um cara da ciência, ele inventou a televisão, tá? Porque ele estudou o tubo de televisão. Ele que criou o tubo da televisão. E ele estudou espírito. É o caso clássico de um baita cientista estudando essas coisas. Mas Marcelo, e Allan Kardec? Ele continuou. O Allan Kardec teve a coragem de peitar e ir para frente. E seguir firme. O William Crookes, ele desistiu. O conhecimento sobre o espírito estava começando a borbulhar. Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações, sem ser pela ciência. Agora não preciso ser cientista. Comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência ainda não foi dado a ensinar. Então, questões psicológicas, questões emocionais, que não dependem da ciência, exatamente de cálculo. Mas e aí? As emoções? Que interessante. A gente se conhece? Vocês já viram o que pode acontecer com uma pessoa se cair a taxa de serotonina e dopamina no sangue? Tem aí, a turma conhece mais do que eu. Se eu falar besteira, entra aí e me corrige. Depressão.
E se eu aumentar serotonina, dopamina, noradrenalina e outros adrenalina? Paixão, amor. Eu estou falando como químico. Nós temos o conhecimento dessas substâncias no cérebro. Como é que uma pessoa pode cometer o suicídio tomando um antidepressivo? Às vezes as taxas estão tão baixas dessas substâncias que a pessoa não se suporta. E a pessoa pode cometer um engano desse tipo. E vocês acham que ela vai chegar e vai para algum lugar muito difícil? Às vezes, ela nem sabia o que estava fazendo. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vê que nem tudo é ciência. Tem uma coisa que Jesus falou que a gente se esquece que se chama amor. Onde vocês encaixam o amor na ciência? Onde tem? Tem alguma matéria na faculdade? O amor? Talvez na área da psicologia, da sociologia, etc e tal. Mas um termo específico, e a gente desenvolve o amor pelas pessoas com o passar do tempo, e aí a gente lembra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ame a Deus acima de tudo. O que é amar? Cada um de vocês, eu aqui, nós vamos dar uma definição disso. Por quê? Porque cada um vai puxar as experiências que tem. Tem gente que sofreu tanto que vai associar o amor à dor. Tem gente que conheceu o amor de mãe, que é, a princípio, o amor mais puro que a gente tem. E tem gente que não tem a menor ideia do que isso significa. Será que a gente é avaliado somente por um único parâmetro? Eu vou repetir uma coisa que a dona Leia disse uma vez, quando ela foi questionada sobre o tratamento espiritual. Cada caso, um caso. Cada pessoa, cada pessoa. Cada momento, cada momento. E Kardec não estava satisfeito, graças a Deus, porque foi a insatisfação dele que fez a gente chegar aqui onde a gente está. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, a inteligência. Mas como imaginar que um ser bruto pode ser comparado a um ser, um Stephen Hawking, que descreveu aí nas suas teorias de que, na verdade, a gente vive no dos milhares de universos paralelos. E aí pronto, eu não conheço nem esse universo, quanto mais o paralelo, né? Então aí eu acabei criando um problema. O princípio inteligente. Aí a coisa começou a ganhar corpo. Se eu pedir para vocês definirem inteligência, é a esperteza num jogo de futebol quando alguém cava a falta ou cava o pênalti? Ah, aquele cara é inteligente, olha lá o que ele fez. Ou quando é aquele que dá um golpe aí, ganha milhões de dólares na bolsa. Olha, esse cara é inteligente, olha só. Ou inteligente é aquela pessoa que dá um prato de comida para o necessitado. Aquele que entrega túnica. É aquele que era para andar 2.000, anda 5.000. Que inteligência é essa? É uma coisa que pode estar associada à inteligência emocional, a saber lidar com conflitos, saber lidar com as pessoas, que está começando a ganhar corpo agora, a inteligência emocional, saber trabalhar em grupo. Os meus alunos da engenharia química, quando fazem entrevista nas indústrias, você vai na Duratex, na Eucatex da vida, grandes empresas, eles botam todo mundo numa mesma sala e fazem eles trabalharem em grupo, porque tem uma coisa chamada inteligência emocional. A gente é resiliente, a gente tem paciência, a gente compreende que o outro não entendeu o que eu disse. Então, tudo isso está dentro do conhecimento da inteligência emocional. Então, naquele período foi que o Espírito falou. Qual é a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. O que o Espírito falou? Moçada, vocês estão no nono, esse tema
é de terceiro colegial. Eu posso dizer o seguinte: o espírito é a fonte da inteligência. Depois a gente vai ver que é a fonte das emoções e tudo mais. Só. Qual a natureza íntima do espírito? Para vós, ele nada é. Vocês estão vendo meu espírito aqui? Não, vocês estão vendo o corpo do Marcelo, que nesse momento está aqui. O espírito não. Quando a gente vê, entre aspas, aí eu estou falando de um médium, ele não vê o espírito. Ele vê uma outra coisa, que é o intermédio, que é o que a gente vai falar aqui também. O médium vê o intermédio, mas não vê o espírito. Para nós, é alguma coisa. Para eles lá é alguma coisa. Se para eles lá é alguma coisa, imagine para a gente aqui que não consegue nem eles ver. O problema nosso é isso aqui. 5 sentidos. Se não cheira, não tem cheiro. Se não tem sensação de tato, eu não percebo. Se eu não escuto, não tem som. Se eu não enxergo, eu não vejo. E se eu não sinto gosto, não tem gosto. E se eu não tenho nenhum deles? Estado vegetativo. Já ouviram falar desse estado vegetativo? É quando a pessoa perde a conexão. Aí vem a ciência, avança e descobre que o ser humano não tem só 5 sentidos. Tem mais coisas. A gente já ouviu falar, uma delas, a mediunidade. Uma pessoa pode estar em estado de idiotia numa cama, mas o espírito pode estar recebendo muita informação. Uma coisa interessante sobre o paladar, né? Quando a gente fica com gripe, a gente não sente gosto, né? Aí o pessoal pergunta por quê? Porque você perdeu o olfato. O olfato é que dá o paladar e vice-versa. Não, aliás, o olfato que dá o paladar, não é vice-versa, não. Então você sente o cheirinho e aí ajuda no gosto. Tampa o nariz. Lembra quando a mãe falava, vai tomar remédio ruim? Não quero. Aí a mãe falava, tampa o nariz. Pum, para dentro. Era para você não sentir o cheiro. Olha que coisa. Qual a natureza íntima do espírito? Allan Kardec falou, peraí, é muita resposta curta. Peraí, vamos lá. Tanto é que Allan Kardec fez várias perguntas na segunda edição. Qual é a natureza íntima do espírito? Aí o espírito verdade respondeu, ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, se você falar que espírito não é nada, tá errado, porque o nada não existe. É alguma coisa. De novo, é o aluno do 9º querendo prestar vestibular. Não tem condição. Ele ainda precisa desenvolver um monte de conhecimento. É o espírito, então, um sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, eu reconheço um espírito pela sua inteligência. Eu consegui perceber alguma coisa. Uma e outro, porém, se confundem. Então, quer dizer, né? Se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, o espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial. Então, um e outro se confundem. Então, a inteligência é um atributo essencial e é essencial ter inteligência para ser espírito. Então tá joia. O Allan Kardec, sendo cientista e estudioso, ele começou a concatenar as ideias e falar: então eu identifico o espírito pela inteligência, pela capacidade de se desenvolver. Ninguém nasceu preparado aqui. Ninguém. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores, o são da luz e o som é do ar.
De novo, Kardec questionando o espírito, dizendo que o espírito é uma propriedade da matéria. E o espírito falou: são duas coisas diferentes, uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. Foi aí que eu sentei ontem e falei: peraí, como assim intelectualizar a matéria? Como que a matéria fica inteligente se ela precisa do espírito? E se eu não tiver o espírito, como é que a matéria fica? Então aí a cabeça do Marcelão começou a funcionar. Bom, primeiro que nós somos como um avião. Eu tenho que desenvolver as questões emocionais, intelectuais e as coisas materiais. A evolução segue junto. Eu vou sempre evoluir a questão material antes do intelecto. Eu sempre desenvolvo a arma para matar, para depois descobrir que a arma mata e está errado. Quem criou? Quem que começou? Os chineses, quando descobriram a pólvora. Eles usaram um tubo com uma bola de aço, colocaram a pólvora, pum, deram um tiro. Eles viram que um cano não acertava a pessoa, porque não tinha mira. O que eles fizeram? Um conjunto de 50 canos. Bum! Ah, agora mata. Hoje a gente sabe que está errado. A gente sabe o poder de uma coisa dessa. E a gente sabe do que acontece no plano espiritual. A gente já tem conhecimento. Então nós somos um avião. A gente tem a parte material super evoluída. Não está dando a impressão para vocês que nós estamos chegando no nível de capela? Capelinos? Não dá uma impressão que vai chegar alguém e falar assim, viu, garotada? Ó, uma parte de vocês vai para outro lugar. A outra parte vem com a gente. Não está dando a impressão que vai acontecer um troço de capela? E se já não está acontecendo? E se os espíritos mais brutos não estão sendo levados? Aí a gente ouve em algumas palestras, é a última chance de alguns espíritos de se regenerarem. Porque a gente está entrando na fase de regeneração. Então, ai daquele, se foi o criador dessa confusão toda que a gente está vivendo. Ai daquele. Porque caixão não tem gaveta. Ele não vai levar barra de ouro, ele não vai levar o carro, ele não vai levar o dinheiro, ele não vai levar nada. Ontem eu vi um vídeo assustador. Uma pessoa foi num cemitério, entrou numa parte fechada do cemitério que tinha umas caixas cheias de ossos. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. A gente trabalha, faz, e para aí. Aí veio uma vozinha na minha cabeça e falou, quem disse que as pessoas são isso que você está vendo? Ali não tem ninguém. São todos iguais perante a Deus. Aí, quando eu pensei na questão de intelectualização da matéria, eu falei, mas a matéria aprende? Aí eu lembrei de uma coisa, gente. Da zebra? Não. Foi na savana africana que começou a teoria de que o homem ficou de pé. O homem, hominídeo, ó, vamos fazer a seguinte definição. O homem não veio do macaco. Chegou uma hora que nós e os macacos, nós tínhamos um descendente em comum e abriu a evolução. Uma parte seguiu para os hominídeos e a outra seguiu para os macacos. Então a gente não descende de macaco. Nós seguimos caminhos evolucionários diferentes. O homem, para se esconder, ele agachava. Aliás, ele já andava em quatro patas. Só que para poder visualizar, segundo a teoria antiga, o homem ficava de pé, tentava ficar de pé, tentava ficar de pé, até que ficou de pé, na savana africana. Essa é a teoria que bombou até 5, 6 anos atrás. Aí veio o pessoal da França, junto com dentistas. Vocês já perceberam que a gente nasce com os dentes tortos? É difícil ter alguém com os dentes perfeitos na boca?
Vocês sabem por que isso está acontecendo? Porque está acontecendo o processo de evolução dos nossos ossos da cabeça. Como assim, Marcelo? Para com isso. O osso esfenoide, que fica no centro da cabeça, ele sofreu um entortamento. Foi ele que deixou a gente de pé. O osso esfenoide fez a gente passar de Australopithecus para Homo erectus, Homo sapiens, chegar até onde a gente está hoje. Porque com o desenvolvimento do osso esfenoide, que era quase plano, e ele foi curvando, ele fez a nossa coluna obrigatoriamente em milhares de anos enrijecer e ficar de pé. E pasmem os senhores, ele foi responsável pela fala. Porque aqui só havia barulho. Quando eu desenvolvo o maxilar e a língua, eu passo a falar. Então, a teoria de que o osso esfenoide foi o responsável pela evolução da parte física. E dizem eles ainda que é hormonal. Se alguém tiver interesse no documentário, eu tenho o documentário do YouTube. É gente que acreditava até pouco tempo que o homem ficou de pé por conta da savana e que descobriu-se que o osso evolui. Mas quem que define que o osso evolui? O osso é matéria. Então, se eu voltar naquela questão do Allan Kardec, é necessário intelectualizar a matéria. Então, eu precisei evoluir o osso esfenoide para falar. E o que os dentistas estão percebendo? Tem, junto com a pesquisadora, tem um grupo de dentistas. Esse osso é o primeiro a formar no feto. É ele que encaixa todos os crânios, todos os ossos do crânio. Ele é o responsável pela dentição. Então, se as pessoas estão tendo dentes tortos, é porque está havendo mudança no osso esfenoide. Só que isso, gente, está ficando mais rápido. No documentário fala que a primeira evolução do osso esfenoide durou não sei quantos mil anos. Agora a gente está em outras... Começou com milhões de anos, agora a gente está na fase dos 1000 anos. Então a evolução está acelerando. O nosso crânio está acelerando. Se eu mostrar para vocês como é que eles acham que o crânio vai chegar, o crânio vai tomar uma forma ovoide. Espera aí. Essa é a sugestão da ciência. Depois eu passo para vocês aqui no finalzinho, se eu achar o link, ou eu passo para a Marli, e a Marli distribui no grupo o link do vídeo. Essa união, então, é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Então eu preciso da evolução da inteligência do espírito e da inteligência da matéria? É necessário para vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Aí o Kardec falou, peraí então. Então, se espírito não é matéria, eu não sei definir espírito, eu sei o que é matéria, tabela periódica. Tem algo que conecta, tem algo que liga, tem algo que junta. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. O pensamento, portanto, passa a ser atributo essencial de quem? Do espírito. Então, o espírito verdade acabou de dar a segunda atribuição do espírito, o pensamento. O espírito é inteligente e o espírito pensa. Há, então, dois elementos gerais no universo? Matéria e espírito? O espírito verdade não tinha falado nada até agora. Sim, e acima de tudo, Deus acabou de fechar a trindade da doutrina espírita. Eu estou dizendo trindade porque Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. A matéria é fluido cósmico universal.
Então, com base nisso, ele fechou a Trindade Universal. Foi nessa questão que o Espírito Verdade explicou para Kardec isso. Então, agora, a gente está aqui. Fluido cósmico universal? Ixi! Vocês sabiam que física vai mudar? As leis da física? Os caras já estão há 20 anos fazendo experimento lá na França, no ciclotron. E já perceberam que as leis da física são diferentes. E que as leis da física vão mudar. Vejam que o espírito puro, só espírito, a gente ainda não sabe. Então a gente ainda está no nono. O Kardec estava no nono. Tem o terceiro colegial para chegar. E Deus? Causa primária. Tá, causa primária. Na cabeça da gente não entra causa primária, né? Porque você fala assim, ele foi o primeiro. Aí vem a pergunta, mas quem criou ele? Não é assim? Porque a gente não compreende o que é causa primária. E aí, todo justiça. O que é justiça? É quando eu consigo tudo? Quando tudo dá certo para mim? Deus é justo? Situação, né? Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Continua a resposta da mesma pergunta. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Segundo alguns livros, Jesus, para poder vir até nós, teve que passar por vários anos preparando o perispírito para adaptá-lo às nossas condições no nosso sistema. E aí a gente entende da onde vem essa conversa de perispírito. Então, a casquinha, ó, essa imagem eu peguei na internet, eu achei tão bonitinha, até para as crianças, viu, Marli? A casca é o corpo físico. Quem tá com o microfoninho aberto aí? Tá dando eco. Beleza. Então, a casca do abacate é o nosso corpo físico. Agora, toda vez que vocês for comer abacate, vocês vão lembrar disso, hein? A polpa é chamada de perisperma. É o perispírito intermediário. E a sementinha? É a semente ou o germen. É o espírito. Vocês veem que nem desenho, não tem desenho do espírito, mas mesmo assim alguém bota luz aqui. E luz é matéria, tá? Pode pôr, não tem problema não. Deixa pra lá essas questões técnicas. Então, gente, olha só que bonitinho. Então agora, quando eu for comer um abacate, eu vou lembrar que eu tô comendo o perispírito. Não, brincadeira. A gente tá comendo o perisperma. Beleza? Olha que interessante. E as frutas, a maioria das frutas são assim. Então, para quem quiser ensinar a criançada aí sobre espírito, perispírito e o corpo físico, dá fruta para a criançada. Né? Tem criança que come abacate. Eu adoro abacate. Abacate é uma delícia. Vamos lá. Deu fome agora. Lembrei da Tereza. Há, então, dois elementos. Ele continua a resposta. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material. Então, ainda essa conexão entre o corpo físico e o espírito é considerado material. E ele é mais materializado conforme menos é evoluído o espírito. Então, são inversamente proporcionais. Quanto mais evoluído o espírito, menos material é o perispírito. Mais leve, mais brando. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, tem algumas coisas no perispírito que ainda o diferem. Então, quando a gente vê alguém do plano espiritual, a gente vê o perispírito.
Quando ocorre uma comunicação mediúnica, ocorre a expansão do perispírito. E os perispíritos se cruzam. E aí ocorre a transferência de informação. Ninguém pode mais imaginar que eu sentado aqui, um espírito incorporou. Não tem mais lógica usar esse tipo de linguagem. Os espíritos se comunicam. E vocês acham que entre vivos, entre aspas, encarnados, não acontece isso? Claro que acontece. Quando eu chego num ambiente, eu cruzo as informações com outras pessoas. Não tem pessoas que você fala, nossa, gostei daquela pessoa. Que joia, que ambiente gostoso. E quando tem briga, que você chega no lugar, você fala assim, nossa mãe, o que aconteceu ali? Você é capaz de perceber isso também. Continuação dessa pergunta. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que também o espírito não fosse? Foi quando o espírito fechou o conhecimento de que nós temos três coisas: o corpo material, o perispírito e o espírito. Os três são diferentes. A diferença, só assim, né, principal, é que o perispírito é a junção dos dois, é a conexão, é a cola, é o cimento que adere o tijolo à parede, é o cimento, a argamassa que adere o azulejo na parede. Ele faz a conexão. E é nele que ficam todas as experiências registradas. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito. Então, o espírito forma o perispírito de acordo com suas experiências. Então, os espíritos chegam, batem o olho no perispírito da pessoa e falam: já sabemos quem é você. Não precisa falar nada. Está tudo registrado. E essas combinações são capazes de produzir a infinita variedade de coisas que apenas conheceis uma pequenina parte. Allan Kardec, você e toda a humanidade ainda estão no 9º ano. Vai ter um dia que vocês vão prestar o vestibular, vai ter um dia que vocês vão terminar a faculdade, vai ter um dia que vocês vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, e vocês um dia, quem sabe, estarão no meu lugar, ensinando outros em outros locais por aí. Já pararam para pensar nisso? Olha a responsabilidade. Nós somos elos de correntes. Um puxa o outro. Um carrega o outro. Aquela história da senhora que teve um relacionamento muito difícil, o marido desencarnou, depois ela desencarnou, ela encontrou um amigo espiritual, o amigo espiritual falou assim, e aí, como é que você está? Ela falou, ai, graças a Deus, bem, recuperei minha encarnação, vivi, fiz tudo pelo meu marido. Ele falou, é? Não, mas que bom, ele lá e eu aqui. Aí o espírito falou, olha, tem uma coisa para te contar. Você vai encarnar com ele de novo. Aí ela, não, pelo amor de Deus. Mas não, você vai encarnar com ela de novo, porque você aprendeu tanto que agora você vai ensinar para ele. Você vai como mãe dele. Imaginou uma situação dessa? Esse fluido, que é primitivo ou elementar, ele é o agente que o nosso espírito se utiliza, né? É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o espírito utiliza-se do agente material para se comunicar, para se movimentar, para fazer as coisas acontecerem. Mas
ele pode estar mais materializado, menos materializado. Depende em qual sistema, em qual sala de aula a gente se encontra. Última pergunta, né? Nós vamos parar por aqui. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar dois elementos gerais às designações de matéria inerte ao perispírito, ou a matéria em si, perdão, e matéria inteligente ao perispírito? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Professor, flor é um talinho com um trocinho colorido em cima? É. Caneta. Caneta é um troço que escreve? É. Vocês que vão definir. Vocês que vão se definir. Vocês vão se ajustar. O que o Espírito Verdade está falando? Calma que vai chegar uma hora que vocês vão andar sozinhos. Não vai precisar mais fazer pergunta nenhuma para ninguém, que daqui a pouco vocês já estão sabendo. Então, eu gostaria de finalizar a nossa palestra agora agradecendo muito a atenção de todos vocês, lembrando que o objetivo dessa palestra foi a gente entender um pouco como a matéria está evoluindo, e o que eu mostrei para vocês é ínfimo perto do que está acontecendo. O pessoal está pousando foguete de pé, não sei se vocês estão vendo por aí. Por quê? É para você aqui em Botucatu trabalhar na China, porque se você for via espaço, você demora 1h30, 2 horas para chegar lá. Então o cara está desenvolvendo uma comunicação, uma viagem que vai via espaço. Ai, Marcelo, não estou preparado para esses negócios, não consigo nem daqui, né, daqui no supermercado. Calma, fica sossegado que a gente vai caminhando. Então a ciência está andando, a matéria está evoluindo, lembra do osso esfenoide, que é um exemplo clássico de matéria e evolução. É só olhar o físico, né? Daqui a pouco, ó, você não caça mais. Isso aqui, ó, isso aqui, logo, logo não vai ter mais. Você não caça, né? E os pelos pelo corpo também tem tendência a cair, porque não tem mais a utilidade que tinha, entre outras coisas, né? Então, o processo de evolução está aí. Ele é um trem que não para. Quem pula, às vezes, do trem da evolução somos nós. E aí a gente pula, o trem passou. Aí tem que esperar, tem que aguardar, tem que ver novas experiências. Então vamos aproveitar, vamos estudar bastante, vamos conhecer o máximo de coisas que a gente puder, estudar coisas reais e verdadeiras dentro da área de cada um. O bonito dessa história toda, desse mosaico que eu estou vendo aqui na tela do meu computador, é que cada um de nós tem uma especialidade diferente. É aí que está a boniteza do negócio, a lindeza do negócio, né? É a diferença que faz e que nos completa. Não tem como eu ser vocês todos de uma vez só. Então eu preciso de vocês para aprender. Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja. Lembrem sempre, quando vocês forem comer um abacate, né, do espírito, perispírito, e da casquinha, que é o corpo físico, tá? E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê força para superar todas as dificuldades sempre. Muito obrigado por tudo, viu, gente? Obrigado mesmo de coração. Se alguém quiser fazer algum comentário,